UERJ Entrevista. Temas atuais comentados por professores e pesquisadores. Um espaço para reflexão sobre o nosso dia a dia. No UERJ Entrevista de hoje falaremos sobre democracia. Para nos ajudar a refletir sobre esse assunto, convidamos a professora emérita da UERJ, Lená Medeiros de Menezes. Professora Lená é titular de História Contemporânea e pesquisadora visitante do Programa de Pós-Graduação em História da UERJ, com vasta produção no Brasil e no exterior. Doutora em História Social pela USP, com pós-doutorado na PUC São Paulo e mestrado em História Social das Ideias na UF, entre janeiro de 2008 e julho de 2015, ocupou as funções de sub-reitora de graduação da UERJ e coordenadora institucional do programa Ciência Sem Fronteiras. Em seu vasto currículo, vale destacar que a professora Lená foi responsável pela elaboração do projeto e implantação do mestrado e do doutorado em História na UERJ, sendo a primeira coordenadora do programa. Eu sou Eneida Leão e este é o UERJ Entrevista. Professora Lená, obrigada por aceitar nosso convite. Olá, ouvinte da Rádio UERJ, é um prazer estar aqui, Eneida. Professora, nos últimos meses ouvimos falar muito de democracia nos mais variados contextos. Afinal, o que é a democracia? Em termos etimológicos da palavra, né, democracia é o governo do povo. Mas a gente tem que pensar também que a própria noção de povo, ela evoluiu com o passar do tempo, né? Quer dizer, hoje, quando se fala povo, está se falando em todos, né? Na sociedade civil como um todo. Mas nem sempre foi assim. Se nós pensarmos no anseio democrático, né, que vem junto com a Revolução Francesa, eu não vou me ater à história antiga, mas pegar os tempos contemporâneos, mais recentes, então nós verificamos o quê? Esses anseios democráticos se voltavam contra o absolutismo, aquele governo, né, todo concentrado em mãos do rei. Então, esses anseios vêm no sentido de levar a participação de quem estava excluído do poder. Portanto, vem a questão da participação popular. E aí, neste momento, está se pensando em povo como aquele que se antepõe à aristocracia. Lógico, isso vai evoluir. Recentemente, um historiador, Rosen Vallon, de História Política, ele relembra que na questão da evolução da democracia há determinados momentos distintos. Quer dizer, inicialmente, você luta pelo voto. O voto é a maneira de você concretizar esta participação ampla da sociedade civil. No final do século XIX, você passa a lutar pelo voto universal, já que ele não era censitário e excluía parte da população. E hoje, no que eu concordo plenamente, nós vivemos uma crise democrática. Cada vez mais você caminha para opções que não são democráticas, e isso é um fenômeno geral. Nós podemos dizer que é um fenômeno do mundo todo. Professora, com tanta diversidade social, como garantir que a democracia represente as minorias e não se configure como uma imposição da vontade da maioria? Observe bem, da maneira como o voto está pensado, né, em termos do sufrágio universal, se expressa o governo pela vontade da maioria. Rousseau dizia que o único direito da minoria era tornar-se maioria. Óbvio que essa democracia não deixa de ser uma democracia autoritária, porque a democracia também, ela aceita adjetivações, né? Democracia liberal, democracia autoritária e por aí em diante. Não é à toa que, por exemplo, na época da Guerra Fria, você tinha uma disputa pelo uso do termo democrático, né? Os alunos costumavam a confundir muito quando você falava em República Democrática Alemã, eles achavam que era liberal, e não era, era a soviética, né? Então, a gente tem que pensar nessas adjetivações. Então, pelo voto como está, né, se expressa a vontade da maioria. Agora, o termo minoria também leva a algumas reflexões. Por exemplo, as mulheres representam uma minoria, mas elas não são uma minoria quantitativa. Se eu pensar nos afrodescendentes, também são colocados como minoria, e não são. Então, toda essa discussão, ela tem vários vieses que nós temos que refletir sobre eles. Como está, o que a gente pode dizer é que
a questão do poder exercido pelas mídias, né? Eu prefiro até no plural o termo francês. Você tem um condicionamento no voto, que às vezes leva, inclusive, partes dessas minorias, entre aspas, a votarem com as elites, né, acompanhando determinadas tendências. Então é muito complexo tudo isso. É óbvio que se tem que pensar se está contestando hoje a questão da representatividade, né, de governantes que são eleitos para representarem os anseios, pelo menos da maioria, e não o fazem, isso é mundial, eu não estou me referindo ao Brasil especificamente. Tem que se pensar como é que vai se expressar alguma democracia que represente realmente a expressão de todos, ou a vontade de todos. Eu gostaria de pedir para que a senhora explicasse também para os nossos ouvintes como se dá a participação dos poderes legislativo, executivo e judiciário em um Estado democrático. Porque ultimamente tem se comentado muito sobre uma ditadura do judiciário. Qual é a sua posição sobre isso? Observe bem, quando surge a questão da ideia da separação de poderes, surge no contexto do iluminismo, ligado principalmente ao pensamento do Montesquieu. Você pensa em separar os poderes justamente para você evitar o absolutismo, para você evitar a concentração de poderes na mão de quem quer que seja. Então é pensado um poder para fazer as leis, um poder para executar as leis, um poder para fiscalizar essa execução. Hoje nós observamos em alguns países uma judicialização de tudo, o que obviamente levou a uma projeção do judiciário. Por outro lado, o Estatuto do Ministério Público, né, que a Constituição de 88, né, abre o caminho para que realmente se exerça cotidianamente essa fiscalização sobre, né, aqueles que estão nos representando. Você passou a ter uma exposição muito grande do judiciário, você passou a ter uma presença efetiva, às vezes com muitos exageros, e às vezes sem uma real, não vou entrar em detalhes aqui, até porque eu estou falando em termos gerais, sem um equacionamento de quais são os limites que cabem a cada um dos poderes. Então, daí vem a questão da ditadura do judiciário que está colocada, né, circula amplamente. Por outro lado, eu vejo como um grande risco a enorme exposição midiática de todos os processos que são discutidos, porque isso às vezes leva a vaidades desmedidas também, né? E vaidade não é um bom caminho para você exercer a sua função com a devida equacionalização dos limites que devem estar colocados. E até uma certa neutralidade, né, digamos assim, imparcialidade, né? Sim, sim. Ao mesmo tempo, nós assistimos a um momento de grande intolerância nos mais variados campos, seja na política, na religião, nas questões de gênero. Como a senhora explica esse fenômeno e o que ele representa para a democracia? A intolerância sempre representa um grande perigo, porque é óbvio que quando você demoniza o outro, né? Existe uma expressão do Todorov, num livro que se chama Em Face do Extremo. Ele está focando no nazismo especificamente. Mas ele diz que quando você animaliza ou você vê o outro como inimigo, ele se torna bom de ser eliminado. Então a intolerância é isso. Quer dizer, é o aniquilamento do outro. Isso, obviamente, é um gravíssimo problema para qualquer regime democrático. E a intolerância cresce no mundo todo. Eu trabalho com migrações e o que é que nós observamos no mundo? A questão dos refugiados, né? Do imigrante de maneira geral, mas há imigrantes e imigrantes, né? A gente não pode falar no singular, porque depende de caso a caso. Mas você tem essa crise dos refugiados criando uma intolerância enorme ao outro, né? Uma intolerância que vê, por exemplo, qualquer muçulmano como terrorista. Então, existem umas simplificações perigosíssimas, né?
A gente observa no mundo como um todo que a circulação das pessoas, que é uma contradição no mundo globalizado, onde os capitais circulam, os produtos circulam e as pessoas são impedidas de circularem, né? Uma contradição muito grande entre direitos humanos, que são básicos, e o direito à vida é o mais básico de todos, e o direito de exclusividade sobre um determinado território, que está colocando em xeque o próprio Estado-nação. Então você tenta construir muros, cercas para impedir que o outro, né, adentre num território que você determinou seu. E agora, aí os direitos humanos são colocados à margem. Os venezuelanos agora em Roraima estão passando por um processo de rejeição ali, né? E uma questão que coloca em pauta a questão de que o Brasil não é tão tolerante assim, nunca foi. Quer dizer, essa foi uma construção ideológica. O Brasil, por exemplo, na Primeira República, eu trabalhei com isso, expulsou imigrantes que vagavam nas ruas com 70 anos de idade, com 60 anos de idade. Então, realmente nunca houve essa tolerância, né, que você criou. O Brasil cordial, né? O Brasil que aceita todo mundo de braços abertos, essa representação. E a questão venezuelana é muito séria. Séria porque a intolerância que se coloca com essas migrações que estão colocadas aqui, eu nem vou entrar no problema específico da Venezuela, mas da circulação de venezuelanos, né? Cria uma instabilidade na América Latina muito grande. Porque nós sabemos muito bem que toda a política latino-americana, ela é diretamente vigiada pelo nosso grande e poderoso do norte. Que, obviamente, na questão venezuelana, eu espero que o Brasil não venha a aplaudir qualquer iniciativa de intervenção no continente. Espero que os brasileiros façam jus a alguma representação de que qualquer um tem direito à vida e a sobreviver dignamente. Para encerrarmos, eu gostaria que a senhora, como professora de História, comentasse sobre o papel da educação na democracia e como a senhora vê, por exemplo, movimentos como Escola Sem Partido. A educação é tudo, né? Por vezes nós começamos a pensar por que se investe tão pouco em educação nesse país, né? Quando você tem projetos que avançam, logo você tem uma onda contrária e aqueles processos vão sendo desfeitos. Quando você pensa que todos os países do mundo, eles só avançaram investindo na educação, quer dizer, os países que hoje estão na ponta do processo, né? Só avançaram investindo na educação, você se pergunta, por que você não investe na educação brasileira? Agora, educação pressupõe preparação para a cidadania. Educação pressupõe que você ensine o aluno a pensar. Educação pressupõe que você prepare o aluno para a vida. Educação pressupõe que você desenvolva pensamento crítico. Como fazer isto com um projeto que se diz Escola Sem Partido? A Escola Sem Partido tem partido. De alguma maneira, encaminha-se para a intolerância quando você impede a discussão de determinados temas. Investe na negação da história quando você tenta atingir as ciências sociais, da história, da sociologia, da filosofia, ou seja, você está investindo contra a criação de um pensamento crítico, né? Então, realmente, isso é o maior absurdo que já apareceu, né? Ao sul do Equador, me parece, né? E dá uma dimensão de que realmente a educação nesse país significa muito pouco. Como se nós quiséssemos um povo que não pense, um povo que não reflita, um povo que não conheça a sua história. Estão aí as negativas de coisas que aconteceram comprovadamente e está sendo dito que não aconteceram. Até o holocausto do nazismo se nega a história. Ora, a história não nasce da cabeça de um historiador, ela nasce de um historiador que trabalha com documentos. A maior parte deles documentos oficiais. Quando não há os documentos oficiais, outras formas de documentação. E você nega. Quer dizer, nós estamos caminhando para um irracionalismo
que leva à negação da democracia, que é o tema que nós estamos discutindo aqui. Professora Lená, muito obrigada pela sua participação aqui no UERJ Entrevista. É um prazer imenso. Eu estou à disposição, o que precisar de mim, né? Da minha modesta reflexão histórica e experiência de vida também, né? Muito obrigada. No UERJ Entrevista de hoje, conversamos com a professora Lená Medeiros de Menezes sobre democracia. Acompanhe a programação da Rádio UERJ em www.cte.erj.br/Rádio UERJ. E siga a Rádio UERJ nas redes sociais, YouTube e Facebook. E mande suas sugestões para o nosso e-mail, radioerj@gmail.com. UERJ Entrevista. Equipe técnica, Daniel Barros, Gleidson Augustus e Eduardo Sobral. Locução, Alfredo Fará. Produção, Rádio UERJ. Realização, Centro de Tecnologia Educacional. CTE SR3.